O assassinato do serial killer Pedrinho Matador, morto na manhã deste domingo 5 de março, despertou a curiosidade da população, que rapidamente passaram a pesquisar sobre quem era o homem que confessou ter matado mais de 100 pessoas, incluindo o seu próprio pai. Ele costumava contar seu testemunho em vários podcasts que participou nos últimos anos e falava de como estava se reintegrando à sociedade. Você acredita muito na Bíblia, né? Lógico, eu fiz curso bíblico. Mas não faz muito tempo. Não, pouco tempo. Pouco tempo. Antes você era ateu? Eu não era nada, não acreditava em nada, acreditava só em mim. Então, Você era cético de tudo. Você acreditava no que você Nada. via e pegava. Nada que era feito pelo amor do homem, que eu falava, que Mas você falou que a sua mãe era da CCB, né? Congregação Cristã do Brasil. Cristã do Brasil. Ela ia ler a Bíblia pra mim na cadeia. Eu ia nessa igreja. É, Cristã do Brasil. Minha mãe. E agora a igreja que você vai é essa ou não? É a Santidade. Santidade. E é do pastor Júlio César, acho que você já ouviu falar dele, né? Não. Ele tem o canal dele. Ele que me batizou lá em Jucutiba. E nessa época aí com a sua mãe, você em nenhum momento assim, se sentiu tocado a ir pra igreja? Nunca. Nada? Nunca. Ela tentou te levar pra igreja? Várias vezes eu ia dormir. Eu era pequeno, né? Ela levava pra igreja. Eu dormia, ficava cochilando, ela beliscava pra me acordar. Lia aquele salminho lá na frente? Ah, não. É, né? É, pra vir lá na frente, ia lá pra ler o salminho lá na frente lá. Né? Principalmente às 2 horas da tarde, dia de domingo. Né? E que era o culto dos jovens. E você já se sente perdoado pelas coisas que fez? Sim, Se sente perdoado? eu sim, Deus já me perdoou. Só não posso fazer mais nada. Né? Aí eu já vou receber um castigo bem dobrado, porque eu tô ciente já, né? Não tinha conhecimento. Porque você se batizou? Foi isso? É. Ah, entendi, né? Entendeu? Porque eu batizei agora. Se eu beber um copo de cachaça, já tô perdido. Se eu fumar um baseado, já tô perdido. Você tá entendendo? Então a gente tem que o quê? A gente tem que estar ciente do que foi. Você já foi batizado, você não pode sair da linha. Porque se você sair da linha, vai acontecer o quê? Você já tá ciente, tá sabendo, tá errando, sabendo. Então você acredita que se você não tivesse batizado, você ia pro inferno. Mas como você se batizou, você conseguiu uma nova chance. É, inferno e problema. Eu não tinha conhecimento disso aí não. Todo mundo fala, o inferno, cadeirão do diabo, não sei o que mais lá. Depois que eu fui ter o conhecimento, conversar com o pastor me batizou, fiz curso bíblico, vou falar pra você, o inferno sempre foi. O bagulho é louco. Eu sei. O bagulho é louco. É internamente morrendo queimado, cheio de enxofre, aqueles baratos todos, meu filho. Entendeu? Porque o inferno não é legal, não. Não é legal. Então vale a pena fazer o sacrifício com Deus, se pegar, porque não é qualquer um que diz, eu sou cristão. Todo mundo fala. Mas ser de verdade é muito pouco. Quantos pastores pisando na bola aí tem por aí? Durante o batismo, Pedrinho disse ter se arrependido de todos os crimes que cometeu há muito tempo. Repetiu as palavras sugeridas pelo pastor e foi batizado nas águas. Assista ao momento em que o pastor Júlio César da Igreja Santidade e Arrependimento batiza Pedrinho e veja a emoção das pessoas que assistem ao batismo. Irmão Pedro, você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, dando vida a todos os homens? Crê nisso? Creio. Você crê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna? Creio. Irmão Pedro, você está arrependido de todos os homicídios que você praticou, de todas as maldades que o diabo usou seu corpo, enganosamente o seu coração foi à beira de sangue, você está arrependido de todos os seus pecados? Arrependi já faz tempo, pastor. O resto da minha vida, pastor. Então, irmão Pedro, você aceita esse Jesus Cristo e através do batismo da morte para a ressurreição de um novo homem? Aceito de coração. Glória a Deus. Irmão Pedro, as águas desse tempo, o céu que se manifesta a glória de Deus, a natureza, as paisagens, os passarinhos que assim soam, é testemunha contra ti ou a favor de ti no dia do juízo final. Então, que o sol que proclama essa justiça. Nós, eu, irmã Cleide, a Igreja Santidade e Arrependimento, e todos os irmãos Eduardo, Silvio e todos aqueles que completam, o irmão Obreiro Lucas, como testemunho desse fato, vos batizamos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Acabou. Não tem homicídio mais. Acabou. Não tem cadeia mais. Acabou. Anarai, Siriana, Arabagai. Acabou. Acabou, Pedro. Acabou. Aleluia, Jesus. Acabou, Pedro. Acabou, Pedro, acabou. Acabou, Pedrinho, acabou. Tanto sofrimento, tantos homicídios, acabou tudo, ninguém pode acusar mais. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue do teu filho amado. Eu te amo, pastor. Pai, os seus pecados estão perdoados. Ninguém pode te condenar mais. Glória a Deus pela sua vida, filho. Glória a Deus. Deus te abençoe e te proteja. Eu te entrego, Senhor. Tá bom, Deus. Eu queria isso daí. Aleluia. Deus abençoe, Pedrinho. Deus abençoe. Agora vejamos o vídeo do pastor Lucas, cantor gospel. Ele comentou sobre a morte de Pedrinho Matador. Em um texto, o pastor citou a história de dois personagens que tiveram vidas bem diferentes, mas que acabaram sendo alcançados pela graça de Deus. Esse pastor que batizou o Pedro, que deu um abraço bonito nele, eu não gosto de chamar de Pedrinho Matador, porque para mim ele é a nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu queria dizer a esse pastor que, cara, que coisa linda. Hoje o maior grupo de assassinos que existem não estão nos presídios. As maiores armas que matam pessoas não são de fogo, nem são facas, espadas, são línguas, são lábios. São pessoas que se acham donos da misericórdia de Deus e dão as suas próprias medidas e seus próprios juízos. E eu entrei em choque de verdade. Eu estou aqui pensando e quando Paulo escreve: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Porque se eu achar que eu tenho alguma glória porque eu canto músicas que tocam as pessoas, eu sei que quantas vezes minha música não chegou em um lar, em um lugar onde tinha alguém talvez pensando em tirar a própria vida. E se esse fosse o meu mérito para ser salvo, comparado ao missionário John, comparado àqueles homens que vestiram laranja e morreram porque pregam em um lugar que não se pode pregar, eu seria um imerecedor. Eu tenho uma música chamada O Ladrão da Cruz, se você ainda não ouviu, e ela fala exatamente isso. O que foi que fez aquele salteador olhar para a cruz do lado e quando os olhos dele olharam lá dentro dos olhos de Jesus, de alguma maneira ele achou que ele tinha a dignidade de pedir: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Como é que alguém que matou a vida inteira, que assassinou pessoas a vida inteira, acha que tem uma chance? Mas alguma coisa no olhar de Jesus dava a esse homem essa sensação de que
que ele poderia pedir isso. Alguma coisa na feição de Jesus dava para aquele homem a sensação de que ele podia apagar aqueles anos todos de crimes e assassinatos. E ele foi perdoado no Calvário, porque a palavra de Jesus foi: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então nós temos uma garantia real de que aquele ladrão da cruz, e ele é conhecido na Bíblia como o ladrão da cruz, ele foi salvo. E para quem entrou agora, eu postei algo agora que postei dois personagens. Um é o Pedro Henrique, que é conhecido no Brasil todo e fora do país como Pedrinho Matador. Ele matou mais de 100 pessoas, é o segundo maior serial killer do Brasil. Tem um podcast gravado de um ano atrás, que ele conta do arrependimento, da conversão dele e dos crimes que ele cometeu. E na mesma foto eu coloquei um jovem de 24 anos chamado Missionário John, esqueci o sobrenome dele agora. E ele foi pregar numa ilha inóspita da Índia, ainda de pessoas nativas, e ele foi assassinado a flechadas. Ele deixou uma carta pedindo que ninguém tivesse raiva daquelas pessoas, porque por mais que parecesse loucura, ele achou que aquelas pessoas mereciam ouvir sobre Jesus. Então não, eu não posso concordar com a maioria dos comentários que eu ouvi hoje de homens dizendo: quem pela espada fere, pela espada será ferido. Eclesiastes capítulo 9 diz que nem sempre a corrida é dos velozes, nem sempre é a vitória dos mais fortes, mas que o acaso acontece a todos. E pode alguém perder a sua vida como Pedro hoje. O Pedro, depois de aproximadamente um ano que se batizou, se converteu, ele foi assassinado, provavelmente tanta gente que ele feriu, ele foi assassinado hoje em Mogi das Cruzes. Eu não estou na pele de nenhum familiar de alguém que ele machucou, mas eu imagino que deve ser muito doloroso e deve ser uma situação muito difícil. Mas a escandalosa graça de Deus. A escandalosa graça de Deus que salva pessoas que não mereciam. A escandalosa graça de Deus que transforma o maior assassino do cristianismo no maior pregador do evangelho, um homem chamado Saulo de Tarso. Pensa que em muitos cultos que Saulo foi pregar, agora não mais Saulo, mas Paulo, ele deve ter pregado para muitos jovens que tiveram suas famílias assassinadas por ele. Ele deve ter pregado o evangelho para muitos sobrinhos que tiveram seus tios assassinados por ele. Mas que graça maravilhosa que também alcançou o coração dessa igreja, que era capaz de ouvir Paulo e aceitar aquilo que ele ministrava. É inexplicável graça de Deus. Ninguém merece. Você que é a pessoa que passou a vida inteira acertando todas as suas escolhas, que fez tudo certo, você não merece. Alguém que passou a vida toda errada também não merece. Alguém que está lá agora num boteco tomando todas, enquanto uma esposa está de joelhos num quarto chorando, orando para Deus libertar o seu marido do álcool. Ambos não merecem. Ela não merece porque está orando por ele, e ele não merece porque está embriagado no bar. A graça é simplesmente um pagamento baseado no sangue de Jesus. E esse sangue é o que nos salva da poderosa e justa mão de Deus. Quando você vê os crentes dizendo: Jesus, me cobre com o seu sangue, deixa eu te revelar uma verdade bíblica. O sangue de Jesus te protege, não é do diabo. O sangue de Jesus não te protege das coisas dessa vida. O sangue de Jesus, na verdade, te protege de Deus. Porque lá no Egito, o anjo da morte, que ia matar os primogênitos,
ele vinha da parte de Deus. E o sangue na porta era garantia de salvação. Lá em Jericó, quem derrubou os muros de Jericó foi Deus. E aquela fita vermelha, escarlata, que simbolizava o sangue do Cordeiro, foi o que salvou a casa de Raabe. Então é o sangue de Jesus que te livra da ira de Deus. Porque se Deus fosse fazer você pagar os seus pecados, ou eu os meus, nós não merecemos. E é escandaloso. Mas é a verdade mais poderosa do Evangelho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu vou encerrar dizendo para você que não sabe dessa verdade. Se você não sabe, eu não vou poder explicar tudo isso aqui hoje. Mas eu queria te dizer que Davi, quando faleceu na sua velhice, Davi não foi para o céu. Davi foi para o Hades. Abraão não foi para o céu. Foi para o Hades. Nenhum deles haviam passado pelo sangue do Cordeiro. E Jesus, quando revela como era o ambiente da eternidade, o Hades era um lugar separado por um abismo onde de um lado estava o rico e de um lado estava Lázaro no seio de Abraão. O rico atormentado e Abraão não atormentado, mas não era o céu. Era o mesmo inferno. O inferno atormentado e o inferno sem tormento, só assistindo o tormento dos outros. Quando a Bíblia diz que Jesus desceu e levou o cativo, o cativeiro, no nosso tempo de terra, Jesus passou 3 dias morto, mas um dia como 1000 anos. Então eu posso assim, numa loucura interpretativa minha, dizer que Jesus passou milênios pregando aos espíritos em prisão que estavam no inferno. Está registrado na Bíblia em 1 Pedro. E Jesus foi lá buscar Abraão, foi lá buscar Daniel, foi lá buscar Davi, porque nem mesmo esses homens puderam entrar no céu, porque eles não podiam ser santos o bastante para merecerem, para se equivalerem à santidade, à gloriosa santidade de Deus. E quando Cristo morreu, ele pagou o pecado de todos, do passado, do presente e do Pedro, do futuro, do Pedrinho matador. Então ele desceu às mais profundas, as profundezas do abismo, tomou a chave do inferno e da morte, pregou aos espíritos em prisão e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nem Abraão, nem Davi, nem um pastor presidente de uma igreja, nem um padre, nem um bispo, nem um papa, nem um arcebispo, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a escandalosa graça de Deus, como diz Romanos, diz que todos pecaram. Nós somos colocados no mesmo nível, independente do que fazemos de bom ou de ruim. E só Jesus, só a aceitação do sangue de Jesus, só o arrependimento de dizer: eu não sou capaz sozinho, eu preciso do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Só isso pode fazer você ser transportado, ter o direito, a oportunidade de, pela graça, ter uma vida eterna.